O antissemitismo e o ódio. Análise agora nesta edição especial com o João Anes, do Observatório de Segurança de Sedes, e o João Henriques, presidente do Observatório do Mundo Islâmico. Muito boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. João Anes, já ouvimos aqui algumas reações, algumas análises. Um acontecimento, um ataque já considerado terrorista pelas autoridades australianas, que não demoraram muito tempo a chegar a essa conclusão. Muito boa tarde a todos. Infelizmente estamos aqui a comentar mais um incidente absolutamente aterrador, neste caso numa praia na Austrália, no âmbito de uma cerimónia religiosa judaica, e podia ser cristã, podia ser judaica, podia ser cristã. Nós estamos perante uma situação absolutamente lamentável. Neste momento já existem alguns relatos nos órgãos de comunicação social da Austrália que identificam um dos atiradores, potencialmente será Navid Akram, um homem de 24, 25 anos, que residia num subúrbio de Sydney, em Bonnyrigg, e que poderá ser então, confirmando-se então a identidade desta pessoa, que será então um estudante paquistanês radicado na Austrália. Isto começa a ser um padrão que vai muito para além apenas daquilo que já temos vindo a ouvir aqui noutros comentários, e bem, que tem sido um padrão do Irão promover a criação e o desenvolvimento de redes terroristas em vários pontos do mundo, para a promoção dos seus interesses estratégicos. Nós temos também aqui, sobretudo na Austrália, um problema muito mais profundo. E é um problema que já vem desde 2000, 2005, quando começaram a surgir um conjunto de mesquitas ilegais. E há pouco o Francisco Rodrigues, eu estava a ouvir a emissão, e muito bem, o Francisco Rodrigues do Observatório Criminalidade Organizada de Terrorismo, estava a chamar a atenção também dos nossos próprios serviços de informações. Nós temos situações também de mesquitas ilegais, ou seja, nós estamos numa fase em Portugal muito anterior àquela coisa que assistimos na Austrália, mas nós estamos a assistir àquilo que é a consequência, 10, 15 anos depois, do início de um processo de um islão político financiado por atores estatais, e que primeiro começa por abordar populações migrantes muçulmanas, que estão em situações de dificuldade muitas vezes, às vezes até exploradas, infelizmente, por redes de auxílio à imigração ilegal, o que gera muito ressentimento, e depois a partir daí começa a transformar aquilo que é um ressentimento numa estrutura, num sistema de ódio para com a própria população que recebe estes migrantes. E, portanto, nós temos claramente que aprender com os erros dos outros para que eles não aconteçam aqui também na Europa e em Portugal, sobretudo onde ainda estamos muito a tempo de tomar as medidas que são necessárias. É importante ressalvar aqui, do meu ponto de vista, aquilo que já foi outrora um Estado muito seguro, a Austrália, que, tirando alguns problemas de terrorismo doméstico que teve no início do século, era considerado um país bastante seguro, e como em 10, 15 anos se tornou um país onde já, se nós pensarmos nos últimos 10 anos, sobretudo desde que o Daesh, o ISIS, começou a utilizar as redes sociais para fazer o seu processo de recrutamento online, um processo hoje continuado por redes suportadas pelo Irão em todo o mundo, inclusive em Portugal, nós temos que ter consciência de que só na Austrália já foram abortados, ou seja, as forças de segurança e os serviços de inteligência australianos já abortaram tentativas de decapitações, tentativas de ataque no dia de Natal, só estou a falar nos últimos 10 anos, tentativas de ataques no dia de Natal, tentativas de ataques no dia da mãe. E, portanto, nós temos que ter consciência de que existe uma estrutura sistemática que depois se aproveita de redes, umas mais orgânicas e estruturadas, ligadas a embaixadas, etc., como os australianos já denunciaram relativamente ao Irão, mas outras que são desestruturadas e que são uma relação direta. E, portanto, nós estamos a falar muito mais do que o islão político, estamos a falar de operações de informações com o objetivo de estabilizar países como a Austrália, como países como a Alemanha, a França, e nós não estamos muito longe em Portugal de ter que lidar com este tipo de ameaças, se não tivermos a capacidade e a coragem política também de dar os meios necessários àqueles que trabalham sobretudo na prevenção da ameaça. Danos ao turismo, à economia e ao estatuto político da Austrália,
como aqueles que vão surgir do ataque de hoje, numa das praias mais conhecidas não só da Austrália, mas do mundo, são danos que nós não queremos ver no nosso país. João Henriques, que leitura é que faz daquilo que aconteceu em Sydney, na Austrália, deste ataque já considerado terrorista? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Saúdo o meu amigo João Anes e gostaria de fazer uma nota, apresentar uma nota prévia. É de louvar este movimento da comunidade, de toda, ou praticamente toda a comunidade internacional, relativamente ao trágico atentado que teve lugar em Sydney, na Austrália, porque é uma forma de alertarmos, sobretudo, as autoridades, aquelas que estão orientadas, que estão preocupadas ou que devem estar preocupadas com a segurança de todos nós. Mas é importante porquê? Porque a agitação que está a haver agora mostra que a comunidade internacional está preocupada com este fenómeno do terrorismo. E não entramos, ou não estamos a entrar, numa vulgarização dos atentados terroristas, sejam eles de atores solitários, sejam eles de grupos terroristas, sejam eles estatais. Porque temos que atender que um atentado na Austrália ou em qualquer outra parte do mundo não deixa de ser preocupante e não deixa de ser condenável. Portanto, acabemos com a vulgarização da morte por atentado. Não é o que está a acontecer agora, felizmente, é um alerta. Depois, outra nota, se me permitem, sim, sobre o antissemitismo. Bom, eu gostaria de lembrar uma vez mais que semitismo corresponde a um tronco linguístico comum entre árabes, entre judeus e entre também pessoas falantes da linguagem de Jesus Cristo, que falava aramaico. Portanto, de resto, Jesus Cristo tinha como língua materna o aramaico. Portanto, quando falamos em antissemitismo, estamos a utilizar mal a definição do que significa semitismo. Uma coisa é antissemitismo, outra coisa é antisionismo. Eu preferia substituir neste caso o termo antisionismo por... Já iremos à conversa, peço desculpa por interrompê-lo, mas temos aqui um simultâneo com a CNN Internacional. Ali. Com o repórter da CNN Internacional no local, ou junto ao local onde aconteceu este tiroteio em Sydney, junto à praia de Bondi. A falar aqui precisamente do aumento destes ataques antissemitas. Quer dizer que foi um horror aquilo que aconteceu nesta praia de Bondi. 29 pessoas feridas, 12 pessoas, pelo menos 12 pessoas morreram na sequência deste ataque. João Henriques interrompeu há pouco para ouvirmos esta ligação em direto junto ao local onde aconteceu este ataque, e aqui também se falava de antissemitismo. Sim, não, estava já a concluir que não devemos... Mas pode continuar. Muito obrigado. Que não devemos confundir antissemitismo com antisionismo. Portanto, há necessidade de não... será desejável que não se utilizem estes chavões, estes rótulos, para justificar alguma coisa que não tem justificação. O que aconteceu em Sydney teve motivações, naturalmente, motivações terroristas. O grupo é composto, e as autoridades australianas estão a trabalhar nesse sentido, é composto por 3 elementos. Um já está detido, ferido, outro foi abatido e, eventualmente, ou provavelmente, estou a falar de Navid Akram, que é um indivíduo, de acordo com o seu nome, sobretudo com o seu apelido, originário do Paquistão. Isto é natural que nos leve de imediato
identificar as motivações deste ataque. Este ataque foi bárbaro, foi indiscriminado, tal como aconteceu em 7 de outubro de 2023. Portanto, isto é condenável. De novo, o meu reconhecimento pela atitude que está a tomar toda a comunidade internacional. Sobre outra matéria que foi dito, que tem sido divulgada, de que as autoridades australianas nada fizeram para que isto fosse evitado. Por um lado, deveria haver cuidado também pela organização em acautelar este tipo de atentado. Portanto, deveriam ser mobilizadas forças preventivas para que este atentado não tivesse lugar. Tendo em conta que era um evento, desculpe estar a interrompê-lo, era um evento que estava a decorrer numa praia ao ar livre, não é? Exatamente, exatamente. Aliás, todos os anos, durante uma semana, este festival tem lugar, Hanukkah, que celebra ou que comemora a vitória dos macabeus sobre os Seleucidas. Isto aconteceu no século II antes de Cristo. Mas não é verdade que as autoridades australianas não tenham tomado providências. De resto, já começou a ser falado, dada a recorrência de atos desta natureza que têm acontecido em território australiano. Em 2025, este ano, antes que este atentado tivesse sido materializado, foi aprovada pelo governo australiano a Estratégia Nacional contra o Terrorismo e o Extremismo Violento. Portanto, convém desmontar que isto não foi, de alguma maneira, facilitar a intervenção ou ignorar o perigo que rodeia as comunidades muçulmanas, as comunidades terroristas, que elas estão por todo o mundo. Naturalmente que este grupo terá atuado por encomenda, por algum Estado, eventualmente. Eu presumo que tenha sido um grupo não orgânico, um grupo que atuou, como referi há momentos, com base no terrorismo solitário, nos chamados atores solitários. Portanto, aquilo que as autoridades australianas estão a fazer é aquilo que é normal fazerem, não poderiam ter feito mais. Teria de haver também algum cuidado, dado o facto de este festival, esta manifestação anual aconteceu em espaço aberto, como aliás, volto a referir, aconteceu também em 7 de outubro de 2023 em território do Estado israelita. Portanto, isto é uma chamada de atenção, como dizia há momentos o João antes, para todos nós, para que acautelemos, para que previnamos e não para que haja reação depois do mal ter acontecido. Portanto, o trabalho é de prevenção. O trabalho de prevenção está a cargo das forças e dos serviços de segurança, que deverão estar atentos a toda e qualquer manobra, a qualquer sinal de perigo. O que não aconteceu, pelos vistos, a 7 de outubro, porque em 7 de outubro de 2023... o maior serviço, talvez, o maior serviço de inteligência do mundo, a Mossad, um importante serviço interno, o Shin Bet, um serviço de informações militares, o Amen, não descobriram, não deram conta que estava a ser preparado, mesmo apesar dos avisos que partiram da comunidade internacional, logo ali do vizinho Egito, e não tiveram qualquer tipo de ação que prevenisse o atentado do 7 de outubro. E nesse caso, João Henrique, as consequências infelizmente foram bem piores. Nós já iremos voltar à vossa análise. Vamos recuperar aqui o relato de uma testemunha deste tiroteio na praia de Bondi, que falou sobre o momento em que foi colocado na mira do atirador. O jovem conseguiu resistir depois de se esconder atrás de um carro. I am in Australia since 2 days. It's my first time. I say and my friend go in the beach. I say one friend, what is the best beach? I look to the sobrevivente, que nunca pensou uma pessoa que acabou por viver os ataques que aconteceram em Israel e agora, novamente na Austrália, a dizer que nunca pensava passar por uma situação destas em território australiano. O que é que falhou?
Bem, em primeiro lugar, nós temos que compreender que trabalhar nas forças e serviços de segurança, nomeadamente nos serviços de informações de qualquer país, é das tarefas mais nobres, mas mais ingratas que existem no mundo, porque eles só são conhecidos quando falham. Ou quando alguma coisa acontece que eles não conseguiram prever, ou não priorizaram tanto, ou não tiveram recursos para alocar para fazer o devido acompanhamento, ou a informação que vem do terreno é diluída ao longo da cadeia hierárquica. E depois leva às vezes a decisões erradas. E, portanto, temos é que tentar evitar seguir em contradição quando, por exemplo, quando elogiamos todos os esforços de prevenção ao longo dos anos, do ponto de vista operacional e do ponto de vista legislativo, a Austrália fez, e depois usamos outro critério para avaliar falhanços que aconteceram noutros países, nomeadamente no 7 de outubro. E do meu ponto de vista é importante mantermos sempre aqui uma grande coerência. Temos um grande respeito naturalmente pelo Islão como religião, tal como tenho imenso respeito por todas as outras religiões, nomeadamente a nossa, aquela que está na base da nossa ideologia, da nossa concepção como nação, que é a religião cristã, e, portanto, uma coisa é termos o respeito pelo credo religioso de todos, outra coisa é termos também muito respeito por aqueles que pacificamente oram ao seu Deus, aos seus deuses. Outra coisa completamente diferente são aqueles que querem transformar o seu credo religioso numa força para impor as regras que esse credo religioso tem a todos os outros, pela força das armas e pela força também do terrorismo. E, portanto, isso é absolutamente inaceitável, tome ele, seja ele o credo religioso que seja de fonte ou que seja, no fundo, armado para levar pessoas a tomar estas atitudes. Tenho muitas dúvidas que possamos aplicar aqui também tecnicamente o termo de lobos solitários, a teoria do lobo solitário, uma vez que estamos a falar de 3 homens que se prepararam, deixaram explosivos junto aos seus veículos e, portanto, atuaram, das imagens que temos, atuaram de forma a se protegerem uns aos outros, não estavam espalhados e, portanto, atuaram como uma unidade. E, portanto, aparentam, apenas olhando para estas imagens e para algumas descrições nos média australianos, tenho muitas dúvidas que possamos estar aqui num caso de lobos solitários, mas sim de uma unidade que atuou de forma premeditada para praticar o antissemitismo, verdadeiramente, porque mesmo eu tenho algumas dificuldades em entrar muito nessa discussão mais semântica entre o antissemitismo e o antisionismo, mas o antissemitismo é descrito desde a Segunda Guerra Mundial como a hostilidade contra os judeus, estejam eles onde estejam. O antisionismo diz respeito a todos aqueles que consideram que o povo judeu não tem direito à autodeterminação, não tem direito a ter um Estado no local onde o seu povo nasceu e onde já foi Estado durante muitos anos e voltou a ser no século passado e ainda hoje é. E, portanto, essa é a verdadeira distinção técnica científica que pode ter, naturalmente, muitas interpretações, mas é aquela que é feita. Portanto, eu só posso entender um ataque que não foi ainda reivindicado por nenhum grupo terrorista, portanto, vamos esperar para ver o que sairá dos interrogatórios, ou pelo menos a um dos sobreviventes, mas, sobretudo, importa neste momento compreendermos que estas pessoas não estão a atacar em Israel, não estão, neste momento, o que atacaram foram os judeus numa praia na Austrália, na outra ponta do mundo, e, portanto, dificilmente os judeus que estavam a celebrar o Hanukkah numa praia na Austrália no dia 14 de dezembro estariam a apelar à autodeterminação do seu povo em Israel. Não me parece, estavam como o João Henriques, meu querido amigo João Henriques disse, e muito bem, eu estou de acordo nesse aspecto com ele, estavam a celebrar um feriado, uma celebração religiosa de algo que aconteceu há muitos séculos atrás. E, portanto, não parece que houvesse ali sequer bandeiras de Israel, não vi uma única bandeira nestas imagens e, portanto, não posso considerar isto, sobretudo pela premeditação, portanto, e pelo grau de preparação que esta unidade teve quando atuou para destruir a vida de pessoas nesta praia, qualquer coisa que pudesse ser considerada como um ataque contra a vontade daquelas pessoas de terem um Estado já e de temos se autodeterminarem. pouco tempo aqui para esta análise. análise. Já foi conseguido o século passado. Queria ouvir também, só aqui mais uma vez, o João Henriques, olhando agora para aquelas que podem ser as consequências a nível internacional daquilo que aconteceu na Austrália. Muito rapidamente, lobos solitários
é tão extemporâneo dizer que foram lobos solitários, como eu referi, como foi uma célula orgânica. Nós não sabemos, só as investigações o dirão. Sobre a semântica, há determinados termos rótulos, diria, que têm que ser utilizados com determinada cautela e não estrategicamente. Portanto, não é uma questão de semântica, é uma questão de verdade dos factos. E, finalmente, dizer que a população que foi atacada, aquele segmento de população que foi atacado, são israelitas, é verdade, eles não têm nada a ver com as orientações do governo do Sr. Netanyahu em Tel Aviv, mas, de qualquer maneira, é preciso conhecer também quais são as motivações dos terroristas, qual é o seu modus operandi, para verificar que não são só os militares, neste caso as forças de defesa de Israel, mas tudo aquilo que são os interesses de Israel por todo o mundo são naturalmente um foco estão sob os radares dos grupos terroristas. Aquilo que vai ter que ser feito é o reforço... Mas isso justifica essas ações, João Henriques, desculpa. Eu vou reforçar a ideia de que... Estou com dificuldade em ouvir. A ideia de que o que tem de ser feito por toda a comunidade internacional é eliminar as causas que dão lugar que estão a promover estas ações terroristas. Os terroristas querem destruir Israel, portanto, eliminar a causa é eliminar Israel. Vamos voltar a... Foi o que eu acabei de dizer. Não? Muito bem, João Henrique, João Anes, não temos mais tempo para continuarmos nesta análise. Obrigada aos dois. Continuação de uma boa tarde.